Deixa eu começar essa nossa conversa de hoje de um jeito muito simples, sem teoria, sem termos complicados. É um papo direto de terapeuta, homem, para você, mulher, que é de quem já viu isso acontecer muitas vezes em consultório, em tratamento. Tem muita mulher, talvez você que está aí me acompanhando, que olha para o próprio casamento hoje e pensa assim: o meu problema não é exatamente uma briga, não é um escândalo, não é uma crise daquela que todo mundo vê. Mas ao mesmo tempo, você sente que tem alguma coisa errada com você mesma. Então é mais difícil, não saber explicar o quê. Porque olhando de fora, a vida segue, a casa funciona, as crianças estão bem, as contas estão em dia, o casamento continua existindo, pelo menos no papel. Só que por dentro, naquele lugarzinho que ninguém vê, algo foi ficando quieto demais dentro de você, silencioso demais. Sabe aquela sensação estranha sabe, que alguma coisa não tá no lugar, tem alguma coisa fora do lugar, e de perceber que você já não sofre como sofria antes, por exemplo, mas também não tá se empolgando mais com nada. Você não explode mais numa briga, parece que entrou num estado de apatia, não vibra. E isso bagunça muito a sua cabeça, no longo prazo, porque ninguém nunca te ensinou a prestar atenção nesse tipo de silêncio interno que começou a acontecer com você. Então todo mundo fala da dor grande, da dor da traição, do fim escandaloso, mas quase ninguém fala daquele momento em que, para continuar ali, você começa a desligar por dentro. Não porque quer, mas porque é o jeito que você encontrou de aguentar. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero te pedir uma licença rapidamente para me apresentar, se você ainda não me conhece. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos, e o intuito deste canal é te mostrar, mulher, como não se sentir mais sozinha dentro de um casamento, entendendo a cabeça do seu marido em 12 semanas. Essa live ela está sendo transmitida simultaneamente no YouTube e no Instagram, então é por isso que às vezes o meu olhar vai dar uma desviada. Quando eu olho aqui, eu estou olhando na câmera do YouTube, quando eu olho aqui, eu estou olhando na câmera do Instagram, e eu vou ficar fazendo essa alternância de olhar aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. Retornando então no assunto, eu vou te contar, você mulher, você esposa, que está dentro de um casamento, algo que parece com muita frequência no consultório, nos atendimentos que eu faço com outras mulheres. E eu quero ver se isso conversa com a sua vida, se você vai se identificar com isso. Que é, chega um momento em que sentir começa a dar trabalho demais. Sentir começa a custar muito caro na sua vida. Sentir tristeza pesa o clima da casa. E você não quer mais lidar com isso, né? Sentir o incômodo, virar a conversa, de ver a conversa difícil e tudo mais, desgaste, tensão. Então, você já está cansada demais para ficar bancando todas essas dificuldades. Então sentir vontade de proximidade e perceber que não vem nada do outro lado, vira uma frustração que machuca fundo. E sem perceber, o que que começa a acontecer com você, mulher? Você começa a fazer contas por dentro. "Ah, não vale a pena sentir tudo isso. É melhor não criar expectativas". Mas repara, isso não é uma decisão racional que você toma. Você não acorda um dia, por exemplo, e decide parar de sentir. O seu corpo faz isso por você. Ele entende que sentir essa sensação repetidamente, te machucando, não é legal e ele tenta te proteger. Então ele cria como se fosse uma casca em volta de você. E aí você começa a economizar emoção, você passa a sentir menos, para sofrer menos. Passa a sentir menos, para sofrer menos. E o problema é que ninguém te avisa quando isso acontece. E de repente, né, esse sentir menos vira o seu jeito padrão de existir. Você continua funcionando, continua resolvendo, continua dando conta de tudo que precisa, mas aquela parte viva dentro de você, aquela parte vibrante, que sentia com intensidade, foi ficando de lado. Sem alarde, sem drama. Você não deixa de amar, não é isso. Não tô falando que você deixa de amar o teu marido.
mas deixou de sentir como antes. Aquela intensidade, aquela paixão, aquela loucura, e isso muda tudo mesmo que ninguém perceba. Acaba mudando toda a dinâmica. E é aqui que muitas mulheres entram no que eu chamo de o modo econômico emocional. Pensa, por exemplo, no celular, né, quando o seu celular está com a bateria ali 5%, o que que ele faz? Ele diminui o brilho da tela, ele desliga as funções que gastam mais energia, para manter só o básico, para não apagar de vez. E com você acontece algo muito, muito parecido. Você começa a investir menos expectativa em tudo, menos empolgação nos planos com teu marido, menos entrega nos encontros, menos desejo de envolver-se de verdade com ele. Então, quando algo bom acontece entre vocês, você até sorri, você participa, conversa, faz a sua parte, mas lá no fundo, que só eu e você sabemos que isso acontece. Eu, pela experiência de consultório, de atender dezenas e dezenas de mulheres que me trazem o mesmo, e você, por vivenciar isso na pele, você não se joga mais inteira. Porque existe uma voz interna que já aprendeu a se proteger e sussurrar: "Olha, vai com calma, não se empolga tanto. Se você for demais agora, a queda depois vai doer como das outras vezes". E sem perceber, você começa a fazer conta antes de sentir qualquer coisa. Será que isso vale a energia que vai me exigir? Ah, isso não vai frustrar de novo daqui a pouco, será que vai? E o mais curioso é que, por fora, ninguém nota nada de estranho, de errado. Como você é competente, você continua funcionando. Você resolve a logística da casa, você organiza a vida, você segura as pontas de todos os lados, você dá conta. Mas por dentro, você está rodando com a bateria no limite, guardando o restinho de energia emocional para não desmoronar. Você virou uma ótima administradora de uma vida que já não sente como antes. Me diz aí se no seu casamento não é do mesmo jeito? Se aí no teu casamento não é da mesma forma? E aí surge um tipo de cansaço muito traiçoeiro. Não é um cansaço do corpo, não é uma dor nas costas, não é um sono acumulado. É um cansaço da alma, é um cansaço de quem não pulsa mais. Você acorda, faz o dia acontecer, responde mensagem, resolve problemas, cumpre tudo que você precisa enfim, fazer, a vida continua andando, a rotina funciona, mas você sente que está vivendo numa camada superficial da própria existência. É como se você tivesse um vidro meio fosco entre você e a vida. Você ri quando esperam que você ria, você conversa quando é esperado que você converse. Você vai a reuniões de família, tira fotos sorrindo. No Natal agora aconteceu muito isso, né, da gente estar lá, enfim, fazendo o nosso papel, posta nas redes, mas nada parece que atravessa de verdade. Nada chega lá dentro de você, naquele lugar onde antes as coisas te emocionavam. Não dói como doía no começo, mas também não aquece o peito. É tudo meio morno, um tom de cinza constante. Me diz se no teu casamento é do mesmo jeito ou se não é. O que que acontece? Você está protegida, sim, mas essa proteção tem um preço muito alto. Tantas frustrações criaram em você uma casca para te proteger, você está protegida, mas essa proteção tem um preço muito alto, que é viver em um tipo de exílio emocional dentro da própria casa. Presente fisicamente, funcionando perfeitamente, mas distante de si mesma. E isso cansa de um jeito que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Então aqui a gente toca num ponto central na nossa conversa de hoje. Mulher que está dentro de um casamento e passando pela mesma coisa. Muitas mulheres olham para esse estado de anestesia em que elas entraram e tentam dar um nome bonito para esse estado. Olha para a própria indiferença e pensa assim: "Nossa, como eu amadureci. Antigamente antigamente eu estourava, antigamente eu brigava. E agora não, agora eu estou calma, como eu amadureci. Nossa, hoje nada mais me abala".
Eu virei uma mulher forte, centrada, que não faz drama por qualquer coisa. Mas deixa eu te falar isso com muito carinho e com muita honestidade de quem está em consultório diariamente, atendendo mulheres que chegam até mim com essa demanda. Maturidade e anestesia não são a mesma coisa. São caminhos completamente diferentes. A maturidade te deixa mais consciente, sim. Ela amplia o seu olhar. Ela te dá recursos para você lidar com a dor, mas mantém a sua sensibilidade viva. Quem amadurece continua sentindo, e muitas vezes sente até com mais profundidade. Já quem está anestesiado faz outra coisa. Ela te mantém funcional, mas ela te encolhe por dentro. A maturidade expande a sua vida. A anestesia apaga as luzes para você não ver o que que dói dentro de você. Então muitas mulheres estão se chamando de: "Nossa, agora eu estou mais forte", quando na verdade elas estão apenas sobrevivendo a um estado de choque emocional. Ser forte não é parar de sentir, ser forte é conseguir sentir e ainda assim continuar sendo você. Então se você precisou desligar parte de você mesma para conseguir sustentar o seu casamento, você não ficou forte, você ficou protegida, mas você ficou desvitalizada também. E viver sem pulsação não é viver de verdade. Então tem um dia que essa ficha cai. É quase, enfim, quase nunca é numa briga. Geralmente é num momento silencioso, sabe? De você estar casada e se sentir sozinha dentro do próprio casamento. Você já passou por isso? Essa sensação já tomou conta de você? Você está casada e está se sentindo sozinha? Então, às vezes, olhando uma foto antiga no celular, de 8, 10 anos atrás, de vocês sorrindo, super companheiros, aí cai aquela ficha, de como agora tá diferente. Às vezes, se encarando no espelho do banheiro, sabe, aquele dia que essa solidão tá batendo mais forte, de repente você foi tomar um banho, e aí você tá ali se arrumando, e você para e olha no espelho, assim, sabe, deixa tudo, se é a escova que você estava se penteando, ou era a escova de dente, enfim, para e olha no espelho, e se dá conta. Às vezes com a luz batendo de um jeito diferente, e aí você percebe algo que dá um aperto no peito. Aquela mulher ali, ela era mais viva no passado. Há 5, 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, não sei quanto tempo você está casada, mas essa mulher que está ali diante de você no espelho, ela era mais viva no passado. E eu não estou dizendo que ela era perfeita no passado, ou que não tinha problemas, mas ela era mais inteira. O riso dela era mais espontâneo. A tristeza dela tinha nome, o desejo dela tinha direção. E o que mais assusta é isso. Você não sabe exatamente quando foi que isso se perdeu dentro de você. Não teve um grande evento, um dia específico que você consiga apontar: "Olha, no dia 3 de fevereiro de 2017", não. Foi um acúmulo, sabe, uma poeira fina que foi se depositando, e foram-se muitos: "Ah, deixa isso pra lá", que você disse para não desgastar a relação. Foram as concessões internas que você fez para evitar conflito? Foi o silêncio que você escolheu para manter algo que já parecia frágil de pé? Até que um dia, sem perceber, você está presente no seu corpo, na sua rotina, no sofá da sala, mas você não está inteira em lugar nenhum. Você virou coadjuvante da sua própria história. E isso gera uma luta silenciosa dentro de você. É quase como se fosse um luto que se instala dentro de você. Um luto por quem você foi no passado, por aquela versão sua que ainda acreditava que a vida podia ser mais vibrante do que apenas suportável. E esse é um assunto muito sério para a gente trazer, para a gente discutir, para que a gente possa conversar aqui, porque existe solução. Nem tudo está perdido, nem tudo está desgastado, jogado para debaixo do tapete. Tem o que se possa ser feito. E isso é importante você saber. E eu não quero também que você saia daqui agora, nesse momento,
dessa live correndo para resolver as situações. A minha intenção nesse momento aqui hoje nada mais é de te trazer clareza. Trazer clareza para que você possa, do seu jeito, no seu tempo, conseguir trabalhar essas questões dentro de você, trabalhar isso de um jeito que você possa começar a colocar a casa em ordem, mas ter consciência é o primeiro passo. Se você não tem consciência disso que eu estou te trazendo aqui agora, se isso não bate forte no seu coração, você começa a entrar num modo muito automático e muito perigoso. E isso sozinho não vai ter solução. Se você não olhar para isso, encarar isso agora de uma vez por todas, isso não vai ter solução. Do tipo: "Ah, com o tempo isso melhora, é uma fase". Então aqui está a parte que quase ninguém te conta. Por que que a sociedade valoriza demais a mulher que aguenta de tudo? Vocês já perceberam isso? Parece que a mulher guerreira, a mulher forte, a mulher que domina no peito, é muito valorizado pela sociedade. Essa sua adaptação, esse seu fechamento interno, ele te salvou em alguns momentos, sim. Foi como um colete salva-vidas que você usou por muito tempo. Então ele te impediu de afundar quando a maré do relacionamento ficou alta demais. Quando sentir começou a doer mais do que você conseguia suportar. O problema começa quando esse colete salva-vidas vira a sua roupa do dia a dia. Porque aquilo que te protegeu numa emergência, por exemplo, começa aos poucos a te sufocar. O sistema emocional humano não é seletivo. Você não consegue desligar só a dor. Ah, isso aqui tá doendo demais. Eu vou desligar essa dor. Nós não conseguimos fazer essa seleção. Só frustração ou só decepção. Quando você gira a chave da anestesia, você desliga tudo em bloco. Você desliga o desejo pelo teu marido. Você desliga a sua espontaneidade com as suas amigas. Você desliga aquela alegria simples de um final de tarde tranquilo. Você fica estável, sim. A vida entra numa linha reta, nada despenca, mas nada vibra. Você está protegida contra os golpes. Conseguem perceber isso? Mas você também está distante de todos os beijos que a vida poderia te dar. E ninguém nasceu para apenas funcionar como uma máquina bem ajustada. A gente nasceu para ser atravessado pela vida. Então essa nossa conversa hoje não é para te empurrar para nenhuma decisão, muito menos para um divórcio, uma briga ou uma virada brusca. O meu único objetivo aqui hoje é te ajudar a enxergar algo simples, mas profundamente doloroso. Talvez o maior custo do seu casamento hoje não seja o relacionamento em si, não seja a convivência com ele. Talvez o custo real seja que você precisou se tornar quem você precisou se tornar para esse casamento conseguir continuar de pé. Quanto de você ficou pelo caminho nesses últimos anos, hein? Quanto daquela mulher que você olha no espelho e lembra daquela sua versão de 10, 15, 20, 30 anos atrás? Quanto daquela lá foi ficando pelo caminho nesses últimos anos? Quanto da sua verdade foi guardada numa gaveta trancada? Você tinha algo para falar, algo para expor e você pensou: já sei que não vai dar certo, que não vai ser bem recebido. Deixa eu guardar isso aqui dentro da minha gaveta". Quanto da sua sensibilidade foi chamada de exagero ou de frescura? "Ah, você está exagerando, você está de frescura", até que você decidisse silenciar tudo isso. Olha, olhar para isso dói, eu sei que dói, mas essa dor é um sinal importante, é a prova que ainda existe vida dentro de você. Essa consciência devolve o chão para os seus pés, porque a partir daqui você para de achar que você é estranha, que você é fria, que você é problemática. Você começa a entender o processo de proteção que cria para sobreviver. Você não é o problema. O apagamento foi a solução que você encontrou naquele momento. Foi a melhor estratégia que você poderia ter desenvolvido na sua vida, naquele momento. E agora, talvez, o que você precise não seja se culpar por isso, mas reconhecer que chegou a hora de algo diferente, de trilhar um novo caminho, talvez. E um novo caminho do lado do teu marido.
Meu intuito aqui é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, não fora do casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Então, sabe, se em algum momento dessa nossa conversa hoje você sentiu um aperto silencioso aí no teu peito, se essas verdades conversaram demais com você, se o olho talvez até deu uma marejada aí, uma sensibilidade talvez tomou conta de você por ter se reconhecido nessa situação, não ignore esse sinal. Isso não é drama, não é fraqueza, isso é uma percepção. É a sua alma batendo na porta avisando que ela tá aí ainda, e que ela quer voltar pra dentro do teu corpo, para que você volte a sentir. Então fique aqui comigo nesse espaço, existe exatamente esse espaço existe exatamente para isso. Deu uma travada aqui, né, o existe exatamente. Pra organizar o que você sente, para dar nome ao que é invisível, sem te empurrar para lugar nenhum antes da hora. Então, continue seguindo aqui no perfil, no nosso canal. Nos próximos dias, a gente vai continuar olhando para esses processos internos que não aparecem nas fotos de família, mas que definem a cor da sua vida. E se enquanto também, essa nossa conversa de hoje, enquanto você me ouvia, você lembrou de alguém, sabe, "Nossa, eu tenho uma amiga que tá precisando ouvir sobre isso, eu tenho uma irmã que tá, enfim, tá passando por isso também", enfim, que ela resolve tudo, mas parece que ter perdido o brilho nos olhos dela, compartilhe essa conversa com ela. Daqui a pouco essa live vai ficar salva ali no YouTube, vai ficar por 24 horas aqui no Instagram também. Depois a gente apaga do Instagram, mas vai colocando alguns cortes, mas ela vai continuar inteira lá no YouTube. O YouTube é o mesmo endereço do Instagram, juntos na mesma direção. Se procurarem lá esse canal, vocês vão encontrar. Porque às vezes tudo que uma mulher precisa para começar a acordar desse estado anestesiado é perceber que ela não está sozinha, que existe um nome para aquilo que ela vive. Então a gente continua esse caminho sem pressa, num nível de consciência por vez, nos próximos vídeos. Continue aqui comigo. Se você está me seguindo, você recebeu uma mensagem minha, não é uma mensagem automática. Te fiz uma pergunta lá, se você não respondeu, corre lá, lê a pergunta e me responde. A gente pode inclusive desenvolver mais o tema com você no particular, na DM, entender a sua dor e trazer para os próximos vídeos. Então quero te agradecer, um ótimo domingo para vocês. Amanhã a gente está de volta com mais um assunto para trazer clareza. A ideia nesse primeiro momento, nessa primeira semana, é trazer muita clareza do que está acontecendo no teu casamento, para aí a gente começar a caminhar para o que vale a pena ser feito, o que não vale a pena ser feito, até trabalhar em soluções concretas. Agradeço a quem participou comigo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo e tchau.